E hoje nós vamos falar sobre qualidade de vida e de alimentação com a psicóloga e nutricionista Lídia Noé. Tudo Seja bem. muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer Boa tarde, estar aqui. doutora, tudo Boa bem? Seja tarde. bem-vinda. Boa tarde. Você viu só os trabalhadores Eu ali? fiquei encantada aqui. Minha cabeça ainda está processando tanta perfeição, né? Tanta perfeição, Demais, de né? trabalho Tanta braçal, assim, habilidade. muita habilidade. Tudo. E aí, como a gente fala em habilidade, né? Como que a gente consegue equilibrar Ixi. corpo, mente e espírito? Primeiro, entendendo que a gente não tem a menor possibilidade de ter, não só habilidade, mas equilíbrio na nossa vida. Quando eu falo de equilíbrio, eu não estou falando da pessoa equilibrar e ter uma vida que está em uma linha reta, perfeita, constante. Isso não vai acontecer. Sim. Vida real não vai acontecer. Mas uma pessoa que tem bem desenvolvida, né? Tanto a boa gestão das suas emoções, eu falo que a nossa mente, ela é como se fosse um volante, que ela vai nos guiar para onde os nossos pensamentos e as nossas crenças. A gente fala de crenças, é a nossa verdade sobre a vida, né? Tá. Então, a lente através da qual a gente enxerga a si mesmo, as outras pessoas, o mundo, essa nossa verdade vai conduzir o tipo de pensamento que a gente tem. E, infelizmente, muitas pessoas se deixam dominar facilmente por pensamentos muito negativos. Verdade. E aí ela vai ter uma condução, tanto do corpo dela, que é um outro pilar da nossa saúde, que é o nosso templo, não vai conduzir esse corpo da melhor maneira possível, né? Ela vai procrastinar aquilo que ela poderia fazer, de cuidar da saúde, Sim. de escolher bem o que ela vai se alimentar. Ela vai deixar para depois a questão do, vou levantar mais tarde, vou colocar o relógio na soneca, não vou cuidar, por exemplo, da minha rotina, vou deixar a vida Cada me levar. dia eu vou fazer uma coisa. Vou deixar a vida me levar. As pessoas que vivem dessa forma, elas geralmente, o que vai acontecendo? A saúde delas começa a aparecer uma série de sintomas como consequência desse descuido, tanto com o corpo quanto com a qualidade dos pensamentos. E aí, quando se trata do pilar espiritual, ele vai englobar não só aspectos da religião, mas aspectos do desenvolvimento da pessoa num sentido maior, que é a nossa percepção de nós em relação a um todo, que é o universo, a natureza, as outras pessoas. É o que vai dar um senso de missão, de conexão, que cada um de nós tem com um todo. Tá. E quando uma pessoa não desenvolve a espiritualidade dela, a vida dela fica sem sentido. Sim. Ela fica apenas vivendo no modo automático. Quantas pessoas vivem no modo automático? Não, isso é super... Modo automático Real, que você né? fala, né? Tomar café da manhã, almoçar, lanchar, Faz sem jantar. pensar. Hã? Faz sem coisas pensar. sem pensar. Faz coisas sem pensar. Às vezes está com o celular aqui fazendo alguma coisa e não está nem vendo o quanto ela está colocando de alimento no prato ou na boca. Ela nem se dá conta, sabe? Vai fazendo tudo realmente no automático. E a gente vê também que tem muita gente que tem pensamentos negativos, né? Que a pessoa já acorda com pensamento negativo. Tudo pra ela, ó vida aos céus. Você conhece alguém assim? Muita Nossa, gente, eu conheço, não. tem uma pessoa que eu falo, gente, mas tudo é impossível pra Isso até- você. isso me Tudo é não. eu me estresso, eu detesto Eu ficar também, de não perto tenho de muita pessoas negativas. paciência, não. Eu já falo, que nem um amigo meu falou assim, eles vão me ferrar, ai cara, não chega perto de mim não. Ou você começa a declarar coisas positivas, ou então você não fica perto de mim, porque isso acaba contaminando. Não é? Total. Que a pessoa, você chega pra pessoa e fala, olha, eu tenho uma solução. O que você acha de fazer assim? Isso. A pessoa fala, isso não vai dar certo. Então vamos fazer assado. Isso não vai dar A certo. pessoa que tem um problema Como para lidar? cada solução que você apresenta, né? Ela Isso. tem um novo problema. Não, mas ela já coloca um Olha, problema. ela deveria fazer um curso de como criar problemas. Porque ela sabe mais do que ninguém fazer isso. Mas sabe o que acontece? Olha só, o que a gente costuma ver, e isso é uma questão muito cultural também. Dois aspectos são fundamentais aí. Um deles, as pessoas se vitimizam muito Demais. diante das circunstâncias da vida. Elas não se responsabilizam pelas consequências das escolhas delas. Sempre culpabilizam o tempo, o outro, o chefe, o governo. Alguma coisa é o Verdade, responsável. falou Alguém tudo. ou algo. E a outra coisa, outro aspecto que envolve esse pensamento negativo. Tem uma cultura também de que quando uma pessoa começa a falar muito bem dela mesma ou muito bem de alguém, ela é chamada de bajuladora do outro. Isso. É um puxa-saco. Por isso que está falando isso, está querendo alguma coisa. E quando ela começa a se elogiar, a falar muito bem de si mesma, as pessoas falam assim, nossa, fulano está se achando. Então é uma cultura... Gente, eu tô ligado. É uma cultura de Fala, não incentivar. É isso aí, ó. Hoje a profetisa, a doutora, tá revelando tudo. É uma cultura de não incentivar Verdade. que nós olhemos de verdade, com bons olhos para aquilo que Deus nos deu, para como nós somos maravilhosamente criados, né? E também de não olhar de bom grado para as coisas dos outros, porque ou você é considerado um bajulador
E eu tô falando de uma questão bem cultural mesmo. É bem, isso a gente chama de inconsciente coletivo. Isso é colocado e repetido tanto ao longo do tempo que virou uma verdade no inconsciente de todo mundo. Né? Só uma observação com essa palavra, que a Babi aqui ela vai concordar comigo. Eu já tenho isso, doutora, de chegar, de elogiar. Não foi à toa que eu te elogiei 2 vezes. A doutora, até falei com a assessora, eu falei assim, gente, a doutora está lindíssima. Nem me conhece, mas é uma coisa minha, gente. É ainda, né, que eu chego todo o programa, vocês são cientes disso. Ele eu falo, fala. Gente, a Babi, você está lindíssima. Ai, nossa, Babi, você está de lilás. Você tá... Só por eu ter esse tipo de comportamento, tem pessoas que não falam que eu estou bajulando. Isso incomoda, mas é uma coisa minha, gente, de elogiar, seja homem, seja mulher. Mas não mude isso. Vai na contramão, porque é onde você está no caminho contrário, mas de uma forma muito positiva, tanto para você quanto para quem está ao seu redor, porque nós também somos contagiados pelas pessoas com quem a gente convive. Sim. Então, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, eles são influenciados por quem? Pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelas pessoas que convivem com a gente no ambiente de trabalho. Por isso, também, uma pessoa que quer ter uma saúde tanto emocional, quanto física, quanto espiritual, mais bem desenvolvida, ela precisa gerenciar também as pessoas com quem ela convive mais. Né? E aí, o que a gente faz? A gente vai jogar fora, então, amigos e familiares que talvez sejam negativos, pessimistas? Não. Gerencia o tempo na presença dessas pessoas. Gerencia de que maneira você vai dividir o seu tempo, o seu dia com elas, para que você, que agora tomou consciência disso que a gente está conversando, não deixe de crescer porque os outros talvez não querem. Né? Tem uma expressão que eu ouvi uma vez, uma professora de filosofia falando, que é o caranguejo que pula do balde. Ele é o que todo mundo aponta contra ele, porque ele mostrou que você não precisa morrer na panela. Né? Então, é aquele que está fazendo o quê? O contrário de todo mundo. Ele não está se colocando ali como, é isso a vida. Eu morri, vou para a panela. Ele mostrou que dá. Então, ele pulou do balde, ele é o que todo mundo vai apontar contra ele. Entendi. Forte, né? E a questão da alimentação também hoje é muito... É uma coisa que uma coisa acompanha a outra, né? Tudo. É uma junção. Essa era a palavra, é a junção de bem-estar, tanto físico, né, quanto você esteticamente, autoestima, tudo isso. A alimentação, você é nutricionista também, né, além de psicóloga, vem junto aí dessa questão da gente poder se cuidar. Como é que a gente pode administrar isso também, achar um equilíbrio para essa parte alimentar, para a parte espiritual, para a parte de corpo, né, enfim? Primeiro, se a gente considerar que o nosso corpo ele é o nosso templo, ele é o nosso bem precioso, é a maneira como a gente vai viver essa vida toda aqui. Então, o pensamento de curto prazo é uma outra coisa que atrapalha muito as pessoas. Elas são muito voltadas para um prazer imediato. Sendo que todas as vezes, observa todas as melhores coisas que você já conquistou na sua vida, né? Todas, até, por exemplo, o trazer uma criança ao mundo. Tudo não tem um processo, não tem um tempo? Todas as vezes que a gente quer o resultado rápido, sem viver processos, esquece, não vai dar bom. Então, todas as vezes que a gente pacientemente vive os processos, naturalmente a gente vai ter melhores resultados, porque coisas boas levam tempo. Né? Então, uma pessoa que quer ter saúde, ela vai fazer o quê? Cuidar da maneira como ela escolhe os alimentos, o quanto ela se exercita, ela vai fazer isso ao longo do tempo. Ela não vai fazer isso pensando assim, tudo bem se eu pegar e comer tudo isso aqui de uma vez, não tem problema, o importante é viver agora. Ela vai falar isso hoje, amanhã ela vai estar frustrada, vai falar, poxa, por que eu comi tanto? De repente não vai acordar se sentindo bem. E aí, com o passar dos dias, se ela estiver vivendo tanto esse prazer imediato para a comida quanto para as outras coisas, por exemplo, uma fuga da realidade quando ela, ao invés de fazer coisas que seriam benéficas para ela, para a família, para o trabalho, para o crescimento profissional, financeiro, para cuidar da saúde dela, se ela fica sempre buscando distrações, ela está buscando o quê? Prazer imediato. E se ela não gerencia o tempo que ela fica ali naquele prazer imediato, ela está postergando as coisas que vão dar trabalho, que não vão ser tão legais assim, mas que vão levar ela para um prazer maior ainda lá na frente. Exato. Então, como eu gerencio isso? Entendendo que, enquanto adultos, porque uma criança não tem condição de gerenciar isso sozinha, né? Mas nós adultos temos. Então, nós temos escolhas. Uma pessoa que gerencia bem isso, ela vai desfrutar, sim, de pequenos prazeres imediatos. Então, você me convidou para o seu aniversário, eu vou chegar lá, eu vou comer um pedaço de bolo, eu vou comer um docinho, vou comer um salgadinho. Sim. Naquele dia. Naquele dia. A questão é, o que eu faço todos os dias? Como é que eu conduzo as minhas escolhas de segunda a domingo em cada refeição?
E aí as pessoas vão fazendo concessões o tempo todo e quando elas veem, a vida delas é composta só de concessão para ter prazer imediato. Verdade. Uau, hein? Vamos lá, Babi, nós temos algumas imagens, vamos estar mostrando para vocês agora, imagens, e a doutora depois pode estar aí falando por cima dessas imagens. Tá. Pode até. Então, ali, pode falar? Pode falar. Ali a gente está mostrando exatamente esses 3 pilares que compõem a saúde do ser humano. Tá. Corpo, espírito e mente. Como eu falei, a mente ela é o volante que vai conduzir a gente. Se a minha mente tiver pensamentos negativos, se eu tiver uma série de pensamentos, por exemplo, distorcidos sobre alimentação, várias crenças que as pessoas têm no inconsciente coletivo. Por exemplo, tudo que é bom engorda. Isso é uma crença, isso não é verdade. Para emagrecer tem que fechar a boca, isso também é uma crença, isso não é verdade. Nossa, tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz e ouve, né? E ouve e fala também. Exato, é porque com relação à dieta, à alimentação, todo mundo fala sobre isso em qualquer lugar. É no salão de beleza, na companhia das amigas. Ah, não posso comer nada que eu engordo. Eu falo isso. Então, eu posso olhar para a comida que eu engordo. Mas aí é uma crença que você já ouviu antes de você dizer e você apenas repete. Entendi. Quando nós modificamos essa forma de pensar, e os nossos pensamentos, eu gosto muito de conduzir assim com os pacientes, olha, ao invés de você focar naquilo que você vai ter que retirar para você ter o corpo que você gostaria, para emagrecer, para recuperar sua saúde, para regular sua glicemia, ao invés disso, foque em tudo que a gente conversar aqui que você não pode deixar faltar. Porque a gente muda a mentalidade da escassez, do eu não vou poder comer nada e passa a olhar para tudo que é permitido e necessário. Então, a gente tira o foco da escassez e olha para, caramba, até a abundância, eu vou poder comer essas coisas. Opções. E aí a gente tira o foco e consegue mudar esse viés de pensamento. Perfeito. E não é assim que a gente vê a maioria das pessoas falando e fazendo. Elas acham que precisam o quê? Restringir. E não é. Pensa bem, se você consome verduras, legumes e frutas na quantidade que você precisa, se você se hidrata corretamente, toma a quantidade de água que você precisa diariamente, cada um de nós precisa de 35 ml para cada quilo de peso que nós temos. Então, multiplica seu peso por 35 e você chega na quantidade que você precisa por dia. Então eu pego o peso vezes... não é 2 litros para todo mundo. Imagina, olha o tamanho dele, olha o seu tamanho, olha o meu tamanho. Cada um aqui tem uma altura e um peso. Vezes 35. Aí essa é a quantidade que eu vou precisar tomar de água por dia. E aí você divide por copos de 150 ml e toma ao longo do dia. Tá. Uma pessoa bem hidratada para de confundir sede com fome. Porque quando a mesma sensação, né? Vai dar. Do cérebro dá. Então pensa, uma pessoa que hidrata corretamente, que consome verdura, legume e fruta na quantidade que ela precisa. Um ser humano adulto precisa de pelo menos 400 gramas de frutas, verduras e legumes por dia. Eu vejo gente chegando no consultório que não come verdura, nem no almoço, nem no jantar, mal come uma fruta, mal come. E a maioria lancha à noite, nem faz, não tem salada, não tem um legume cozido, não tem nada. O que acontece? Essa pessoa vai acabar substituindo isso por alimentos que vão ter uma densidade de caloria muito grande e às vezes num volume pequeno, tipo um cachorro quente, pizza. Vai ser um volume muito menor, mas com muito mais caloria. E o exercício físico também, que é algo que a gente deveria ser obrigatório. O nosso corpo foi feito para se mover. Porque quando as pessoas ouvem a palavra exercício físico, doutora, já pensam logo, tem que ir para academia, tem que fazer musculação, tem que pegar peso. E não é nada disso, né? Não, existem infinitas modalidades aí que a pessoa pode fazer, desde que ela esteja se movimentando. Ela pode, inclusive, se ela não está fazendo nenhum exercício hoje, começar com uma caminhada. Comece com uma caminhada, faça 30 minutos de caminhada. Todos os dias, de segunda a sexta, você vai atingir o que a Organização Mundial de Saúde recomenda para uma pessoa ser considerada não mais sedentária, mas fisicamente ativa. Eu estava 2 semanas sem ir para academia direitinho, porque eu fiquei doente e tal. Aí eu já falei, vou fazer uma caminhada, vou voltar, vou começar com a caminhada. Que a caminhada eu acho que é super completa e já dá aquele up para você falar, não, hoje eu caminhei, fiz minha caminhada, vou ficar boazinha. E nós temos visto, doutora, que a sociedade em si, não só aqui no Brasil, mas no mundo, o povo é muito, eles são da visão imediatista, que eles querem tudo para ontem. Mas por quê? Será que a influência está na televisão e nas redes sociais?
A influência está na maior. velocidade que as coisas têm acontecido, né? Eu sou do tempo que ainda... Gente, sou jovem, tá? Sou do tempo em que as pessoas ainda enviavam fax, ainda enviavam cartas. Eu fui aquela transição da adolescência onde a internet chegou na minha adolescência. A minha também é. Então, e aí as pessoas antes, elas tinham uma certa paciência que não se tem mais. Verdade. Se eu envio um e-mail para você agora, ele vai chegar no seu celular no mesmo minuto. Você vai apenas abrir a caixa. A gente pode transferir foto um para o outro aqui em tempo real no celular. Aí próprio, né, que fala, né? Então, rapidamente. As pessoas não querem mais viver processos, porque toda a tecnologia que trouxe tanta facilidade também fez um efeito na nossa mente de não querer mais esperar para ter os resultados. E aí é um trabalho que a gente faz, vou falar manual, tá? É um trabalho mental que nós vamos fazer intencionalmente, conscientes de que se eu quero alcançar resultados, eu vou precisar viver processos. Isso faz parte da vida humana adulta. Quem quer resultados imediatos é criança. Criança quer as coisas agora, pega pirraça, rola no chão. Porque não tem entendimento ainda. Não tem. Não tem. A criança, ela vive todo um processo em que o ego dela, ela é autocentrada. O adulto que quer as coisas e quer agora, ele está autocentrado. Ele não está amadurecido da forma como ele precisaria estar para viver os processos da vida adulta. E é uma coisa complicada porque o nosso país é um país tão protestante. Todos nós temos o discernimento e entender que tudo na vida tem que esperar. Não tem, mas não tem jeito. E temos muitas pessoas, sejam elas católicas, evangélicas, tanto o padre quanto o pastor, ele ensina esse o processo, nós temos que passar pelo processo. Bíblico. Esperar, é bíblico. Né? Existe debaixo do céu um tempo para cada coisa. Deus, com todo o poder que ele tem, ele podia fazer o mundo em fração de segundos. Mas ele fez o quê? Em 6 dias. Não, o mundo fez em 5, no 6º ele fez o homem, e no 7º ele ainda descansou. Mas o homem não quer tudo para ontem. E aí não tem jeito, né? A gente, na questão da alimentação, a gente não engorda de um dia para o outro. Não, mas na hora de emagrecer, as pessoas querem do a gente quer de um dia para o outro, né? É Então tem que ter essa paciência e ter esse equilíbrio emocional. E eu acho que uma das coisas ideais para você fazer é procurar um profissional que possa te ajudar nisso, que é a doutora Lídia, né, que tá aqui. Quero te agradecer, super. E eu quero que você passe os seus contatos pra gente e deixa aí a sua dica final para quem está nos assistindo. Então, dentro desse contexto que você acabou de falar mesmo, né, das pessoas estão querendo tudo muito rápido e tal, se nós entendemos, olha, tudo vai ter um processo. Se eu estou com o meu espírito, com a minha mente, com o meu corpo alinhados, eu não vou começar a ganhar peso e não vou perceber, eu vou perceber. Se eu estou com a minha mentalidade, gerenciando minhas emoções, as coisas não vão acontecer sem que eu perceba. Então, à medida que, beleza, ganhei 1 quilo, 2 quilos, opa, já sendo um alerta, já vou cuidar. Então, cuide, gerencie as suas emoções, busque se desenvolver e entender realmente o seu propósito aqui como um todo. Você está aqui, você tem sua família, você tem seus amigos, existem coisas muito mais importantes para você do que somente descontar suas emoções na comida. Verdade. Né? Aquilo que não está legal, busque resolver, não fique empurrando para debaixo do tapete. Não é? Verdade. E os meus contatos, então, o meu Instagram, lidianoé1, o meu telefone também de contato 011 99858 8267 e o meu site também, da minha clínica, para as pessoas entrarem em contato, www.psiconutrire.com.br. Muito legal, é uma boa opção para você que tem aí problema de obesidade, não consegue emagrecer, precisa mudar aqui primeiro. E o bom da doutora Lídia é que ela trabalha as duas áreas, né? Então, maravilhoso, né? Você trabalha com a mente como psicóloga com o corpo. E com o corpo. E ela acabou de ter bebezinho, o bebezinho dela tá aí, gente, 32 dias, uma menininha, né? Como Maria ela chama? Maria Clara. A Maria Clara, Ai, a gente tá ouvindo só o chorinho, o útero até cospe, mas já passou. Deixa eu ir ali na cozinha, obrigada. Vem comigo.